O golpe de 64, que em hipótese alguma deve ser chamado de revolução, foi a deposição do ex-presidente brasileiro João Goulart, popularmente conhecido como Jango, que ocorreu de 31 de março a 1º de abril de 1964, pondo fim à Quarta República e encerrando o período democrático que havia se iniciado em 1946, dando início à ditadura militar. Entretanto, sua história tem início antes mesmo da renúncia de Jânio, antecessor político de Goulart. O Brasil, a partir da segunda metade da década de 1940, no cenário político, estava dividido entre liberal-conservadores e nacional-estadistas. Suas divergências se davam na relação com o capital estrangeiro, intervenção por parte do Estado na economia e nas questões trabalhistas e no posicionamento com relação aos Estados Unidos. Por diversas vezes, os liberais conservadores planejaram golpes. Entretanto, só no golpe de 1964 que os liberais conservadores tiveram apoio suficiente das Forças Armadas para executar o golpe contra os nacionais estadistas. Na eleição brasileira de 1960, Jânio Quadros, de apoio dos liberais conservadores, foi eleito presidente e João Goulart, nacional estadista, seu vice. Jânio renunciou em 1961. Assim, Jango, que tinha grande rejeição dentro da ala militar, iria assumir a presidência. No contexto socioeconômico, tanto o governo de Jânio quanto o de Goulart foram legados pela modernidade do governo de Juscelino Kubitschek, assim como por um desequilíbrio nas finanças do país. A inflação em ambos os governos esteve em alto crescimento, assim como o déficit na balança de pagamentos brasileira. De 1961 até 1963, ocorreram mais de 400 greves no Brasil, e movimentos como o Comando Geral dos Trabalhadores e as Ligas Camponesas estavam em alta no país. Todos os movimentos desse tipo na época requisitavam reformas de base. Uma das principais era a reforma agrária. No contexto da Guerra Fria e no cenário internacional, um governo progressista, democrático e trabalhista era visto com desconfiança pelos Estados Unidos, que temia a proliferação de governos comunistas, principalmente após a Revolução Comunista de Cuba. O que mais preocupava os Estados Unidos era o fato do Brasil ser muito maior e mais influente do que Cuba. Então, após a renúncia de Jânio, cujo havia ganhado de atenção dos americanos após homenagear e convidar Che Guevara, líder revolucionário cubano, para vir ao Brasil, o vice-presidente João Goulart estava em uma viagem em busca de expandir o mercado de produtos brasileiros na República Popular da China. João se tornou presidente de um país na qual era barrada a sua entrada, devido à promessa de Marechal Odílio Denis de bloquear a volta de Jango ao Brasil. Porém, seu cunhado Leonel Brizola declara que era uma questão de honra a volta do presidente ao seu país, alegando o princípio da legalidade e afirmando a luta e a resistência contra a ditadura disfarçada. As forças da legalidade constitucional alegavam que ninguém seria obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, e então se prepararam para o confronto nas ruas, promovidos e incentivados por discursos motivadores de resistência vindos de Leonel. Após 14 dias de resistências e crises, a legalidade venceu e Goulart pôde enfim retornar ao Brasil. Porém, para agradar os militares e permitir a posse de Goulart na presidência, o Congresso brasileiro alterou a Constituição e limitou os poderes do novo presidente. Então, os militares aceitaram a posse de Goulart no regime parlamentarista. Brizola então disserta sobre o acontecido, se referindo a não uma revolução, mas sim a um ato de inabalável resistência. Como o Brasil já era alvo de preocupação para os Estados Unidos há tempos, o presidente Kennedy indicou Lincoln Gordon para o cargo de embaixador no Brasil. A missão dele era promover uma campanha para evitar um governo de esquerda, bloqueando as ações do governo de João Goulart. Gordon convenceu o Departamento de Estado brasileiro de que o presidente iria implantar uma república sindicalista e depois perderia o controle para os comunistas, tendo como justificativa a reforma agrária que estava entrando em curso. A reforma agrária pretendia permitir ao governo desapropriar terras improdutivas, pagá-la a prazo e redistribuir, visando a maior democratização do acesso à terra e ao reconhecimento do valor social da terra, atendendo às necessidades econômicas e sociais do país. Porém, Gordon usava a reforma agrária e a expropriação de terras para fortalecer seu argumento de que Goulart era de extrema esquerda. No entanto,
quando o governo de Leonel desapropriou duas empresas americanas, a ITT e a American Foreign Power Company, Gordon relata a Kennedy ameaças aos interesses econômicos dos Estados Unidos e as considera inaceitáveis. Kennedy então decide que não aceitaria o governo de Goulart, que era muito a favor da esquerda de Cuba e que era muito orgulhoso e, portanto, deveria ser removido. O governo americano criou a Aliança para o Progresso, um fundo de investimentos que serviu como propaganda para os Estados Unidos, sem nenhum investimento realmente comprovado até hoje. Os Estados Unidos também criaram o IPS, um Instituto de Pesquisas e Questões Sociais que serviu como fachada para espalhar propagandas políticas para a população aceitar o golpe de 64. Sendo assim, o IPS comprava jornais, propagava notícias contra o governo no interior do país e passava filmes durante os intervalos de trabalho, perpetuando uma necessidade de troca de governo, para assim familiarizar a população com um possível golpe. Numa tentativa de criar um escândalo de corrupções nas eleições de 62, os EUA criaram o Instituto Brasileiro de Ações Democráticas, onde 250 deputados federais, 8 governadores e 600 deputados estaduais foram cobertamente comprados, assim, criando uma desestabilização no governo e ocultando um futuro golpe em cima de Goulart. Ações de propaganda na mídia e nos sindicatos para incentivar greves, para criar a ideia de caos, de que era necessário um golpe militar. Estas ações eram um arroz com feijão da CIA, para criar instabilidade e derrubar governos de diversos países. O golpe se deu nos dias 31 de março e 1º de abril de 1964, quando o Rio de Janeiro, com o litoral com várias tropas da Força Naval Americana, sofreu uma ofensiva vinda de Minas Gerais, liderada pelo general Mourão Filho, apoiada pelos estados de São Paulo e Minas Gerais. Assim, com a ofensiva instalada no Rio, se deu o golpe de 64, sem embates entre tropas de Jango e os golpistas. No planejamento do golpe, os militares estavam com a ideia de que sofreriam uma forte resistência, levando ao combate. Alguns golpistas supunham que durariam dias, semanas e até meses de confronto. Então houve um enorme preparo militar por parte dos articuladores do golpe. Entretanto, essa colisão não aconteceu, pois, depois de dado o golpe e a fuga de Jango, as forças nacionais não combateram ao golpe. A deposição foi feita, sobretudo, por meio de telefonemas. A atitude de Jango de não dar ordens para enfrentar os rebeldes pode ser interpretada como covardia. Contudo, Jango sabia da força que tinha o golpe do apoio internacional dos Estados Unidos, e assim se deu o golpe militar de 1964.